Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Deixemo-nos ser iluminados pela palavra de Deus. Sem este exercício cotidiano de ouvir a mensagem da palavra de Deus, permaneceremos na escuridão. E na escuridão não temos condições de discernir qual é o melhor caminho a ser seguido para realizar a vontade de Deus. Por isso, repito, deixemo-nos ser iluminados pela palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te convido, querido irmão, querida irmã, a fazer deste nosso momento de encontro ao redor da palavra de Deus o momento da revelação do seu projeto de amor. Que Ele nos fale ao coração e que esta mensagem dirigida ao nosso coração se torne carne na nossa carne pela nossa prática de vida. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José. Antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzindo significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, como sempre temos a oportunidade neste horário pararmos um pouco para refletir a palavra de Deus. Isso é justo. Nós não podemos negligenciar esta oportunidade diária de escutar a palavra de Deus. É bom que tomemos consciência disso. Como cristãos, como homens e mulheres de fé, devemos, como obrigação, mas também como desejo, reservar um tempo honesto para escutar a palavra de Deus. Hoje ouvimos esse trecho bonito do Evangelho de Mateus, que ilumina uma festa importante que celebramos hoje na igreja, a festa da Natividade de Nossa Senhora. Por isso ouvimos um trecho que apresenta justamente Maria e a sua vocação. Vamos com muita atenção fazer a nossa reflexão, procurando tirar o ensinamento mais profundo deste Evangelho para a nossa vida. Hoje, sobretudo, olhando Maria como exemplo, como modelo de humanidade que acolhe o projeto de Deus na sua vida. O Evangelho começa falando assim: a origem de Jesus Cristo foi assim. É importante a gente sublinhar o termo origem. Jesus, o Filho de Deus, tem uma origem. Deus se faz história, encarna assumindo a nossa carne. De Deus se faz homem, assume a nossa carne, a nossa humanidade. Jesus tem uma origem. A origem de Jesus foi assim. E continua o Evangelho: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É uma ação extraordinária, sem dúvidas, é uma ação do próprio Espírito Santo na vida de Maria e de José. Mas esta ação extraordinária acontece no cotidiano da sua vida, isto é, Deus age no concreto da história das pessoas, assim como foi no concreto da história de Maria e José.
Isso é muito importante para a gente entender que assim como Deus agiu de forma extraordinária pela força do seu Espírito na vida concreta de José e Maria, Ele pode também agir na vida de cada um de nós. No lugar onde nós estamos, na função que nós realizamos, é ali que Deus intervém e Deus manifesta a extraordinária força do seu amor pela ação do Espírito Santo, que nos confia uma grande missão, assim como foi Maria. Então não nos esqueçamos, é no concreto da nossa história que Deus intervém de forma extraordinária com a força do seu Espírito e nos chama para uma grande missão. José, seu esposo, continua o Evangelho, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. José, o Evangelho não fala muito sobre a figura de José, mas o pouco que fala é muito significativo. Aqui o Evangelho de Mateus o descreve como sendo justo. E é importante a gente ter consciência de que tipo de justiça é essa. Essa justiça de José não é a mesma justiça legalista do seu tempo. Ela é muito mais do que isso. Aliás, a justiça bíblica é muito mais do que simplesmente cumprir um conjunto de leis. Justiça na Bíblia significa cumprir a vontade de Deus. Afinal de contas, o que dizia a lei daquele tempo? Uma jovem, antes de ser desposada em casamento, que aparecesse grávida, ela deveria sofrer um processo. No entanto, aqui, se José fosse justo conforme o conjunto de leis do seu tempo, ele deveria levar Maria ao tribunal para que ela sofresse um processo. No entanto, José, justo, como diz o Evangelho, decide no silêncio despedi-la. Por quê? Porque essa justiça tem a ver com o cumprimento da vontade de Deus. É justamente aí que Deus intervém para ajudar José a compreender tudo o que estava acontecendo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Justamente para mostrar esta ação extraordinária de Deus no concreto da vida de Maria. Então, José, um homem justo, mas não a justiça dos homens do seu tempo. A justiça como realização da vontade de Deus. E Deus intervém mais uma vez na história concreta de José para ajudá-lo a compreender que o que está acontecendo com Maria é uma ação extraordinária. Ela concebe pela força do Espírito Santo. E continua o Evangelho. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José tem esta missão de dar nome ao filho que vai nascer. E o nome dele é Jesus. E o próprio Evangelho diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que significa o nome Jesus? Deus salva. Naquele tempo o nome fala da identidade da pessoa. Por isso essa tarefa de dar nome ela é muito importante, porque diz da identidade da pessoa. Então José tem esta missão de dar nome ao menino. Ele se chama Jesus, porque de fato ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E diz o Evangelho, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. É uma citação que está lá no livro do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. Portanto, o que acontece com Maria é o cumprimento da promessa feita pelos profetas antigos. Dela é que vem o Emanuel. E este Emanuel, como significa o próprio nome, é Deus conosco. É Deus que se faz história na nossa história. O próprio Evangelho explica o significado de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Portanto, pela disponibilidade de Maria, a ação amorosa de Deus, pela força do Espírito Santo em sua vida, a promessa antiga se cumpre. Portanto, Deus vem ao nosso encontro. Em Jesus, ele se torna o Emanuel, Deus conosco, habita entre nós, arma a sua tenda entre nós, se torna um de nós para nos salvar.
celebrando esta festa da Natividade de Nossa Senhora, que renovemos o nosso espírito para compreender a extraordinária bondade de Deus para com cada um de nós, a ponto de nos enviar o seu Filho único, nascido da Virgem Maria, para ser o nosso Salvador e o nosso Redentor. Que a Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, interceda sempre por nós para acolhermos Jesus, Deus conosco, Emanuel, presente em nosso meio. Concluindo mais este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus, quando escutamos esse trecho bonito do Evangelho de Mateus, que mostra a ação de Deus no concreto da história de Maria e José, fazendo deste momento algo extraordinário pela ação do Espírito Santo. Nós queremos, sobretudo com os olhos fixos em Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, fazer a nossa oração. Quando olhamos para esta imagenzinha do Pai Eterno, contemplamos justamente isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coroando Nossa Senhora. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Pai Eterno, Pai bondoso, te pedimos no dia de hoje a graça de olhar o exemplo de Maria, tua filha preferida, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Que assim como ela, Pai Eterno, em tudo busquemos realizar a tua vontade. Saibamos compreender a ação do teu Espírito em nossa vida e procuremos viver de acordo com esta ação do Espírito. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.